Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caro antecessor e sucessor na pasta da Segurança Social, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Ministro, começo também, como Vossa Excelência, referindo-me à exigência do Orçamento de Estado. Sr. Ministro, eu diria, fez um grande esforço para aumentar a exigência do Orçamento de Estado para 2013 e vamos ver porquê. Sr. Ministro, do ponto de vista da gestão da Segurança Social em 2012, que está na base, naturalmente, depois das contas para 2013, tem um péssimo desempenho e vou-lhe dar o exemplo mais flagrante na arrecadação de receitas da Segurança Social. O Sr. Ministro Mota Soares é responsável pela primeira queda das contribuições da Segurança Social e não é tão pequena quanto isso. De acordo com as previsões do seu relatório do Orçamento de Estado, vai cair 5,2% as contribuições da Segurança Social. Numa recessão de dimensão idêntica à deste ano, é que a recessão de 2009 foi de 2,9%, a deste ano vai ser 3%. A quando do ano 2009, as contribuições, não sei se está com atenção ou se ficou perturbado com a questão dos 5,4%, 5,2%, não sei se está a ver. Sabe que em 2009, e com a melhor das atenções poderá perceber rapidamente estes números, em 2009, com uma recessão de 2,9%, as contribuições mesmo assim subiram 0,4%. Com uma recessão de 3% este ano, o senhor vai fazer cair as contribuições em 5,2%. As contribuições cresciam 5, 5,3, 6, 5,8 nos anos anteriores à recessão de 2009. Nesse ano, apesar de uma recessão aprofundada à crise financeira, conseguimos que as contribuições não caíssem. O senhor consegue uma gestão de contribuições em que elas caem 5,2%. Sabe qual é a diferença, Sr. Ministro, entre um ano e o outro na gestão das contribuições? 770 milhões de euros de perda de receita da Segurança Social. O senhor reportou, através do INE, para Bruxelas, há dias, um déficit na Segurança Social de 698 milhões este ano. Sabe o que é que lhe digo? Se o senhor tivesse sido competente a gerir as contribuições da Segurança Social, escusava de reportar um déficit para Bruxelas na Segurança Social pela primeira vez em muitos anos. Porque está a haver a diferença, 770 milhões de má gestão da receita de Segurança Social, 698 milhões de déficit que reportou para Bruxelas. O senhor transformou um superávit significativo na Segurança Social num ano num déficit profundo, porque o seu próprio orçamento de 2012 propunha 431 milhões de saldo positivo. O senhor acaba com 698 milhões de saldo negativo no reporte a Bruxelas, face à má gestão da arrecadação de receitas, na Segurança Social. Por isso digo que aumentou muito a exigência do Orçamento de Estado para 2013. E depois vamos ver onde é que o senhor poupou no Orçamento da Segurança Social de 2012, no Programa de Emergência Social. O senhor anunciou, orçamentou 200 milhões de euros. No documento que acabam de publicar em setembro, no site da Segurança Social, é o seu relatório, o senhor pôs lá, na despesa, não é na transferência de receita do Ministério das Finanças, na despesa do seu relatório da Segurança Social está lá, zero de execução da despesa. 200 milhões de propaganda, zero de apoio aos pobres através da emergência social. Aí fez uma poupança, Sr. Ministro, mas essa era a poupança que não nos fazia falta, Sr. Ministro. O senhor também fez uma muito má gestão dessas despesas de administração de que fala. Porque o senhor, cortando os subsídios aos funcionários da Segurança Social, no último boletim de discussão orçamental, vamos lá ver como é que estão as despesas de administração. Estão a cair 12,8%. Há um ano, com o orçamento do PS, os senhores só estavam lá há 3 meses e nós gerimos 6, estavam a cair 12,4%. Então o senhor conseguiu 4/10 de redução da despesa de administração com o corte dos subsídios aos funcionários da Segurança Social. Muito má a sua gestão das despesas de administração por comparação com há um ano atrás, Sr. Ministro. Falemos agora de 2013, Sr. Ministro. Sr. Ministro, no Orçamento de 2013, triplica os cortes de apoios sociais, Sr. Ministro. Eram 350 milhões no memorando e no PEC 4, na coluna para 2013, estão lá 2/10 do PIB, portanto o senhor não invente como inventou de manhã. 350 milhões no memorando original, 1.042 milhões no orçamento para 2013. Não sacuda a água do capote quando o senhor tem que recuar nas suas propostas políticas em menos de 6 horas. Assuma as responsabilidades por transversar, por não ter certeza do que vai fazer e por recuar em 6 horas. Triplicou os cortes, portanto não use essa desculpa. Como o deputado Adão Silva não conhecia esse corte de 1.042 milhões, eu admito que alguns outros deputados não conheçam. O senhor é capaz de conhecer, porque o senhor fez o orçamento, ou por cegueira ideológica contra os pobres, ou por falta de peso político, o senhor deixou triplicar os cortes de apoios sociais no orçamento de 2013 em relação ao memorando e ao PEC 4, Sr. Ministro. Portanto, não se desculpe com os outros, assuma as suas responsabilidades, sobretudo quando está de cabeça perdida.
Sr. Ministro, vamos falar desses cortes em concreto agora, Sr. Ministro. Vamos falar do complemento por dependência. O senhor propõe cortar o complemento de dependência a idosos que estão sem capacidade de se locomover sozinhos, de se alimentar ou de fazer a sua higiene sozinhos. Se tiverem 600 euros já são ricos e já não devem precisar do apoio de ninguém e, portanto, corta-lhes 97,70 € por mês. E o seu orçamento para 2013 também corta 100 euros por mês a cada beneficiário do complemento solidário para idosos. O senhor fala de pensões mínimas. O senhor, quanto às pensões mínimas, faz uma coisa, que é cumprir o memorando. Não diga que fez qualquer coisa mais do que isso. Cumpre o memorando, que para 2012 e 2013 prevê a atualização das pensões mais baixas. E depois, numa espécie de perseguição aos idosos pobres, corta-lhes 100 euros por mês no complemento solidário para idosos a quase 250 mil idosos, que são os mais pobres entre os idosos, e ainda consegue acrescentar-lhe 97,70 € de corte a cada idoso que não se consegue locomover, fazer a higiene ou alimentar-se sozinho. O senhor nunca mais pode falar dos idosos, nem dos pensionistas, porque o senhor atira aos 250 mil beneficiários do complemento solidário para idosos. O senhor Ministro, quanto aos apoios, foi risível o que agora aqui fez. É tão generoso que mantém as equivalências que sempre existiram no subsídio de desemprego e de doença, mas agora põe as pessoas a pagar essas equivalências. Essa é a sua generosidade, Sr. Ministro. Essas equivalências sempre existiram, não engano os portugueses. Sr. Ministro, essa é a sua consciência social para com os beneficiários mais pobres das prestações sociais, em particular com os idosos, Sr. Ministro. E vamos, Sr. Ministro, um outro ponto. Aquilo que não está no orçamento, a taxa social única, Sr. Ministro. O Sr. Ministro foi o primeiro membro do Governo, depois do Primeiro-Ministro, a defender aquela fratura social que verdadeiramente propuseram à sociedade portuguesa. O Sr. Primeiro-Ministro, numa entrevista dias depois, disse mesmo que Vossa Excelência foi um dos ministros que participou na construção daquela proposta política. Ministro da Solidariedade Social, disse o senhor, a propor um corte do salário mínimo, em Portugal, que era o que fazia a proposta da TSU, a maior fratura social que alguma vez foi proposta em Portugal e felizmente rejeitada, passar dinheiro dos trabalhadores para os patrões, e disse Ministro da Solidariedade Social a propor um corte dos salários mais baixos, em particular do salário mínimo nacional. Tal coisa nunca se viu. Felizmente foi rejeitada pela sociedade portuguesa. Como é que o senhor pode dar a cara por aquela proposta imediatamente no dia a seguir e disse Ministro da Solidariedade Social? O que tem a dizer sobre isso, Sr. Ministro? Essa proposta era muito sua, o senhor construiu-a e foi o primeiro a dar a cara no dia seguinte. Um corte nominal do salário mínimo era o que o senhor propunha. O senhor disse Ministro da Solidariedade Social com aquela proposta? E vamos, Sr. Ministro, para não ultrapassar o meu tempo, ao último tema. Vamos ao relatório da sustentabilidade da Segurança Social. Então, Sr. Ministro, relativamente à sustentabilidade da Segurança Social, apresenta um relatório em que muda os cenários do relatório para dar um resultado desastroso para a Segurança Social. O senhor diz mesmo, face ao exercício anterior, o cenário macroeconómico foi alterado. Mais à frente diz, a série que é do PIB, está atrás, foi revista, tendo em conta a análise de sensibilidade. O senhor no DEL, ou seja, no orçamento do ano passado, e depois no documento de estratégia orçamental há 6 meses atrás, assumiu as projeções macroeconómicas da Europa, o cenário central da Comissão Europeia, que nos punha como um dos países com menor crescimento da despesa com pensões e fora dos grupos de alto risco nas pensões. E o senhor vem alterar os cenários, desculpa a expressão, mas é a única em que encontro, martelar os cenários até dar um resultado destes. Em abril, o crescimento da despesa com pensões no PIB era 0,2% do PIB, Sr. Ministro, até 2060. No seu relatório, foi alterando os cenários até dar este resultado. As pensões, no seu cenário, agora dão 3,5% do PIB de aumento, Sr. Ministro. Há 6 meses, o seu relatório, com as projeções centrais da Europa, davam 0,2% do PIB e estávamos bem na sustentabilidade. E o Sr. Ministro agora põe as pensões a crescer 3,5% do PIB, alterando os cenários para chegar a este resultado. Eu pergunto-me, para terminar, qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo, Sr. Ministro? É porque foi obrigado a recuar no plafonamento pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro Paulo Portas? É para voltar ao tema do plafonamento, à entrega de uma parte das contribuições às seguradoras para aí jogarem as pensões dos portugueses na Bolsa? Tirar mais receitas à Segurança Social? Há 6 meses o relatório da Europa era o seu no DEL e era 0,2% do PIB. Agora é 3,5% do PIB, Sr. Ministro. É 3,5% do PIB, alterando os cenários até chegar a este resultado. Qual é a credibilidade do Sr. Ministro quando manda fazer este tipo de relatório, Sr. Ministro? Este relatório contraria tudo o que o senhor publicou há 6 meses atrás no DEL, e o Sr. Ministro põe em causa a imagem internacional da Segurança Social portuguesa de forma completamente diferente do que fez há 6 meses atrás. Qual é a sua credibilidade?